Bom dia, bom dia! Quarta-feira, dia 15 de julho. Quarta-feira é o dia da semana dedicada a São Rafael Arcanjo, o anjo da cura. Você tem alguma doença que você deseja cura? Tem alguém? Conhece alguém? Então vamos rogar, vamos pedir a intercessão de Arcanjo Rafael. Deus cura. Deus é maravilhoso, né? Este dia hoje de frio aqui no Rio de Janeiro. Ó, tô toda enroladinha hoje porque tá frio. O sol ainda nem subiu ainda os muros. E aqui em casa tá frio hoje. Bom dia, Deus abençoe a todos vocês, né? Que hoje seja mais um dia na glória do Senhor, com o Espírito Santo do nosso lado, o anjo da guarda nos protegendo. São Rafael rogando por nós e por todos os doentes da nossa família, da nossa casa, dos nossos vizinhos, do mundo inteiro. Todos precisamos da caridade, do amor e da cura de Deus, né? Então vamos pedir a intercessão de Rafael Arcanjo, o arcanjo da cura, para que o Senhor mande ele vir curar. Curar também o nosso espírito, né? Porque às vezes a gente não está doente no corpo, mas está doente aqui dentro, está precisando de uma cura, está precisando liberar o perdão, está precisando curar das mágoas, né? Então tudo é cura, cura espiritual. Primeiro Deus cura por dentro, depois Deus cura por fora, né? E hoje também nós comemoramos, a igreja celebra São Boaventura. São Boaventura, falei no doente, ó, passou uma ambulância aqui agora, ó, aí no fundo, barulho da ambulância. Que Deus abençoe e proteja a pessoa que está sendo socorrida, né? Hoje é dia de São Boaventura. Hoje a igreja se veste de branco. Aí vocês vão me perguntar, né? Por que você sempre, quando vai falar de um santo, você fala que a igreja se veste de branco? Todo mundo vai para lá de branco? Não, gente. É o padre, tá? O padre, quando vai rezar a missa hoje, a túnica dele, o manto dele, a estola dele é branca, em homenagem a São Boaventura, porque foi um santo que não morreu martirizado, não foi assassinado. Ele morreu, né, de doença mesmo. Morreu de morte natural, né? Não foi assassinado. Então, hoje a igreja celebra São Boaventura. Quem foi São Boaventura? Um jovem que sempre foi muito temente a Deus, criado numa família cristã, na Itália, sempre estudou a Bíblia Sagrada, sempre se pôs no caminho de Jesus. E ele era muito... Ele, a palavra me fugiu, ele gostava muito de São Francisco de Assis. E ele foi servir para os franciscanos. Então ele também, ele fez a biografia, foi o primeiro frade franciscano que fez a biografia de São Francisco de Assis. E ele era amigo de São Tomás de Aquino. Então ele foi um grande teólogo da igreja. Ele, nos tempos da rainha Isabel, do rei Luís da França, ele era o padre espiritual. Ele era o apoio espiritual de Santa Isabel e foi o apoio espiritual do rei Luís XV. Então, assim, como é importante, né? Nós temos um protetor, um conselheiro espiritual. É muito importante isso, gente. Porque é por isso que às vezes a gente faz muita besteira. A gente não pensa. Se nós tivéssemos, né, um conselheiro espiritual, e hoje nós temos, né? Hoje os padres são poucos, mas nós temos um conselheiro espiritual que chama-se Divino Espírito Santo de Deus. Porque a messe é grande, os trabalhadores são poucos, então não tem, né? Muitas das vezes o padre está em missão, ele não pode nos atender a todo momento que nós precisamos. Mas Deus atende, o Espírito Santo atende. Se você estiver em comunhão com ele, ele vai lá no seu coração falar contigo. As pessoas que são mais duras ou as pessoas que têm que tomar grandes decisões, que precisam realmente de um apoio espiritual,
de uma pessoa bastante espiritualizada em Deus para dar conselhos, né? Por isso que existem pastorais da família, pastorais dos jovens, são aquelas pessoas que já estão tão íntimas com Deus que elas se propõem a conversar com as pessoas e aconselhá-las da melhor maneira possível, né? E São Boaventura foi esse, um teólogo muito importante da igreja, ele que fez a biografia de São Francisco de Assis, a primeira biografia de São Francisco de Assis, né? Um grande santo. Então vamos pedir a intercessão dele hoje. São Boaventura. O que é Boaventura? Boa-aventurança, bem-aventurado. Que nós também possamos ser bem-aventurados na nossa vida. Tudo que nós fizermos, que seja feita para o bem de todos e para a honra e glória de Deus. Amém? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Hoje eu vou cantar, né? Hoje Deus falou. Quando eu comecei a me preparar aqui para fazer a gravar o vídeo, né? Já tinha feito a minha Lectio Divina. Primeiro ele me deu um puxão de orelha, né? Vou contar a historinha. Né? A gente sempre tem que contar a historinha, porque isso é um exemplo, né? Que vai ficar gravado para quem vier depois de mim, ou até mesmo para quem estiver me escutando agora, né? Ontem nós falamos, né? Que Deus veio trazer a espada. Não foi ontem? Nós falamos? Não, foi antes de ontem. Ontem nós falamos sobre o rigor de Sodoma, né? De Betsaida e Cafarnaum. Ontem nós falamos sobre a espada, né? Que vai ficar filho contra pai, mãe contra filho. Então, hoje, Deus me deu um puxão de orelha. Porque ontem à noite, à tarde, o gás da minha mãe acabou. E aqui a gente usa botijão de gás, né? E só estávamos ontem e hoje, só estamos eu e minha mãe em casa. Meu esposo não tá aqui, meu esposo trabalhando. Aí... Minha mãe ontem terminou de fazer as coisas dela aqui na minha casa, ela tem a casinha dela ali atrás da minha, e hoje de manhã eu estou fazendo a Lectio Divina e ela já se levantou com aquela preocupação do café, né, porque pessoas antigas, né, pessoas idosas, têm aquela preocupação com o trabalho, né, das tarefas de casa, e ela já se levantou falando, pois é, vou ter que fazer o café aqui, e esquentar o café no micro-ondas, e eu... Não, mãe, vou botar lá para a senhora. Nunca botei botijão de gás na minha vida. Nunca. Olha só como é que Deus transforma a gente, né? Enquanto eu te adoro, você vai me curando. Enquanto eu te louvo, você vai me transformando, né? Então, ela me preocupada, eu fiz a Lectio Divina, que primeiro, uma coisa, quando eu acordo de manhã, eu rezo e abro o meu Facebook para mim ver o Evangelho do dia. Primeira coisa que eu faço de manhã. E vou fazendo as minhas orações a partir daí. Aí eu peguei a minha Lectio Divina, estou lá lendo as leituras, orando o salmo, escrevendo, fazendo as minhas orações, porque aqui também tem um momento que a gente faz a nossa oração escrita. E quando eu acabei, né, eu falei assim, levantei, tomei meu café, escovei meus dentes, me arrumei, né, para não aparecer com os cabelos para cima aqui, e falei, vou fazer o meu vídeo. Isso que eu fui andando para lá, para avisar minha mãe que eu ia, né, me preparar para fazer o vídeo, Deus puxou a minha orelha. Primeiro você vai lá e atende sua mãe. Vai fazer o que ela te mandou ontem. Depois você vem falar de mim. Não adianta nada eu falar de Deus, fazer outra coisa, né? Honrar minha mãe, né? Não adianta, né? Aí o puxão de orelha que eu levei hoje, tá vendo? Aí Deus, quando eu tava indo pra lá, que eu fui lá, resolvi, coloquei, nunca tinha botado o bujão de gás na minha vida, hoje foi a primeira vez, coloquei bem, graças a Deus, né? Também eu pedi ajuda a Deus. Eu tinha muito medo disso, hoje eu não tenho mais, né? Então, muitas coisas que eu tinha medo no passado, hoje eu não tenho mais. Quando a gente resolve entregar a nossa vida para Deus, muitas coisas a gente não tem medo mais, sabia disso? Isso é uma maravilhosa coisa que Deus faz na nossa vida. Aí, quando eu tô vindo ali, que eu fui pegar o meu texto para colocar o meu texto, Jesus falou, essa música que eu quero que você cante. Então, nós vamos cantar, porque hoje vai falar sobre isso, né? Então, vamos lá. Eu vou tentar, né? Cantar com a voz mais ou menos. Eu não sou cantora, né? Já falei isso. Mas Deus, Ele prepara o escolhido, né?
Pode ser que ele tenha a voz piorzinha, ele vai lá e prepara. Já observou isso? Às vezes você vai na igreja, a pessoa vai cantar o salmo, tá lá arranhando, aí você começa a fazer aquela cara. Daqui uns tempos você vai ver que ele já tá cantando melhor. Porque se Deus escolheu ele, Deus vai capacitá-lo, né? É assim que Deus faz. Então vamos lá. Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Quem tem as mãos limpas e um coração puro, que não tem vaidade, que sabe amar, quem tem as mãos limpas e um coração puro, que não tem vaidade, que sabe amar. Senhor, eu quero entrar no santuário para te louvar. Senhor, eu quero entrar no santuário para te louvar. Oh, dai-me mãos limpas e um coração puro. Arranca a vaidade, me ensina a amar, me ensina a amar. Oh, dai-me mãos limpas e um coração puro. Arranca a vaidade, me ensina a amar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Então é isso que nós precisamos no dia de hoje, gente. Que o Senhor nos dê mãos limpas, que o Senhor purifique o nosso coração, que o Senhor ensina a gente a amar, porque nós não sabemos amar, né? Nós não sabemos. Eu sei sim, não sabe. O amor é uma coisa muito maior do que o que a gente pensa que nós sentimos. O amor é quando você gosta da pessoa sem querer nada em troca. Que mesmo a pessoa te magoando, te ferindo, você continua amando. Perdoa. Isso é o amor. Esse é o verdadeiro amor. Porque Deus ama a gente assim, né? Todo momento Ele nos ama. Todo momento que a gente faz o que Ele não quer, Ele olha assim, mesmo minha filha fazendo isso, eu amo minha filha. Vou protegê-la, guardá-la. Vou mudar o coração dela, vou transformá-la do jeito que eu quero. E é assim que a gente tem que fazer. Mas eu vou transformar? Não, você não vai transformar. Você vai orar pela pessoa que você ama. Você vai orar. Porque quem transforma é Deus, né? E hoje ele vem falar isso nas leituras de hoje, da Lectio Divina, né? Então, dia 15 de julho, dia de São Boaventura. A igreja hoje celebra São Boaventura e o fragmento aqui, olha, vem já dizendo desse evangelho lindo de Jesus hoje. Hoje ele já não puxa a orelha, não, né? Hoje ele nos dá um spoilerzinho do que Deus faz, do que Deus quer, quem Deus ama, né? Então vamos lá. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Mateus capítulo 11, versículo 27. Disse Jesus, é hoje no Evangelho, né? E as leituras de hoje vêm a leitura de Isaías, né? O profeta Isaías, Deus chama Isaías e diz, ai de Assur, né? Assur era o rei lá, o rei metido a poderoso, metido a fortão, eu com meu exército eu ganho tudo, eu faço tudo, eu arranco tudo, eu acabo com tudo. E Deus fala para Isaías dizer, ele não faz nada, se eu quiser, quando eu quiser eu derrubo tudo, eu acabo com ele, eu destruo tudo porque eu amo os meus escolhidos, né? Deus escolheu Davi, a tribo de Judá. Então lá você não vai reinar, não. Vai reinar o meu escolhido, né? Aí vocês podem ir lá conferir, ó. Isaías, capítulo 10, versículos 5, 7 ao 7, e depois 13 ao 16.
E é assim que Deus faz conosco. Você é escolhida dele? Te ama, né? Então, quando os seus inimigos vão tramar contra você, vão fazer aquele laço do passarinheiro, vou pegar ela na curva hoje. Né? No trabalho, no seu trabalho, não tem lá uma pessoa que fica armando para você? Ore por ela. Fala, Senhor, traga nas tuas mãos. Traga nas tuas mãos esse meu inimigo. Tira ele do meu caminho, Senhor. Não quero mal para ele, não. Só isso você tem que fazer. Aí ele vai lá armar, vai falar, eu sou poderosa, vê como é que eu tiro ela daqui, amanhã não tá mais aqui. E Deus fala, eu vou acabar com essa arrogância. Vou derrubá-la, vou tirar, acabar com tudo dela. Ela que vai sair. E do nada tu vai ver quem vai sair. Né? Deus tá falando pra você. Você mesmo, né? Você tá sendo perseguido no trabalho, né? Eu fui muito. Fui muitas vezes perseguido no meu trabalho. Eu não tava nem aí, não. Eu tava fazendo meu trabalho, orando a Deus e pedindo a Deus, Senhor, tira do meu caminho, Senhor, meus inimigos. Estão nas suas mãos. Não desejo mal para eles, não. Só quero que eles saiam do meu caminho, que eles não me atrapalhem. E não pode esquecer, não. Porque se esquecer um dia de orar, aí o inimigo senta em cima deles e eles começam a acabar com a gente. Então não pode deixar de orar, não pode deixar de comungar, não pode deixar de estar íntimo com Deus. Né? Então temos que ser assim. No Salmo, né, o Salmo vem dizer que o Senhor, ele não rejeita seu povo, não. Ele ama o seu povo. O povo clama a ele, Senhor, até quando nós vamos viver assim, desse jeito? E Deus ouve o clamor do seu povo. Deus não rejeita o seu povo. Deus que ele diz, convertei-vos, voltai para mim. Volta para mim. E aí eu, às vezes, quando meus filhos, eles não moram comigo, né, meus filhos. Quando eles demoram a chamar na mensagem, ou demoram a vir aqui me ver, eu chamo logo eles. Mas que vocês não vão vir ver sua mãe, não? Vocês foram filho de chocadeira? Aí eles respondem, ô, minha linda, ô, meu amor, eu vou aí, né? Então, Deus é a mesma coisa, ele chama para ele, é porque vocês estão se afastando de mim. Convertam-se e voltam para mim, eu sou o seu Deus, né? Então, é assim, a vida da gente é assim. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Aí depois vem Jesus. Jesus hoje no Evangelho vem nos mostrar como se começa o nosso dia. Ele vem nos mostrar. Ele nos ensinou a rezar. Ele vem nos mostrar como se começa o dia. E é um Evangelho lindo, maravilhoso. Né? Então vamos para o Evangelho de hoje. Né? Mateus 11. Vamos lá. Mateus 11. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pai se revela aos simples. Por aquele tempo, Jesus exclamou, eu vos bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque estas coisas que escondeste aos sábios e aos entendidos, vós as revelastes a gente simples. Sim, Pai, eu vos bendigo, porque foi de vosso agrado fazer isto. O Pai me entregou todas as coisas e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que lindo, né? Que oração maravilhosa. Que adoração maravilhosa. Uma adoração que Jesus fez a Deus. Eu te bendigo, ó Pai. Eu te louvo. É assim que a gente tem que começar o dia. Eu te bendigo, Pai, eu te louvo. Eu tô aqui no ponto do ônibus para pegar o ônibus e ir pro meu trabalho. Eu te bendigo, eu te louvo. Porque o Senhor me protege todos os dias e todos os dias eu consigo voltar para minha casa. Né? Assim que tem que fazer. Seu marido saiu para trabalhar, eu te louvo, Pai, eu te bendigo. Meu esposo foi trabalhar. E todos os dias ele volta para casa com a tua proteção. E todos os dias nós temos os alimentos na nossa mesa. Assim que nós temos que fazer. E nós não fazemos isso. Na pressa da nossa vida, que eu já falei antes, por que tanta pressa? A gente se esquece das pequenas coisas. E que Jesus falou aqui, Deus só revelou isso aqui para gente simples como nós. Os grandes, poderosos não querem saber disso aqui, não. Nós estamos vendo aí quantas coisas, quantas catástrofes, quantas coisas horrorosas estão aparecendo por debaixo, estão saindo por debaixo do tapete aí.
que nós estamos ficando assim, nossa, quanta coisa. Isso aí é desde que o mundo é mundo, e só piorando. Porque os grandes, os que se acham entendedores, os que são os doutores, aqueles que se acham que estudam demais, que sabem demais, não sabem isso aqui. Não sabe essa grandeza, essa riqueza aqui, não quer saber. Acha que isso aqui é, como eles falam com a gente, é bitolação. Quando você vai muito à igreja, você olha a sua Bíblia, o povo brasileiro fala assim, é um bitolado. São beatos, beatas. No sentido pejorativo. Porque eles não sabem o que significa beata. Né? Vamos procurar aí. Regrinha, tarefinha de casa hoje. O que significa beato? Eles ficam rindo da nossa cara. Às vezes, quando a gente passa aqui perto da minha casa, tem um boteco ali, tem um botequim. A gente passa ali, a família, eles falam, vamos pra igreja rezar, né? Isso aí, reze por nós. Eu falei, todo dia eu rezo por vocês. Para que vocês se convertam. Né? Que a mulher tá em casa, eles estão ali no botequim o dia inteiro, ó, só na embriaguez. Deus não quer isso, né? Domingo é o dia de quê? Do Senhor. Então, no domingo é o dia que a família está reunida na mesa. E deixa um pratinho lá na mesa. Aquele pratinho é para quem? Para Jesus. Senta aqui conosco, Senhor, na nossa mesa. Eu vos agradeço pelo pão nosso de cada dia, pela minha família que eu tenho, por estar aqui, com saúde, te louvando, te bendizendo. Ninguém faz isso, faz? Se deixa um pratinho lá na mesa. Eu não deixo, não. Tô falando aqui, agora o Jesus me tocou, vou deixar. Pratinho lá, esse aqui é de Jesus. Né? Se é bobeira. Não é bobeira, não. Se você é com fé, acontece. O que ele falou antes? Se tiveres fé, você não fracassará. Eu tenho fé. Falo muito isso com meus filhos. Chama Jesus para ficar do seu lado. Não deixa de rezar, não. Todo dia de manhã eles me chamam no WhatsApp. Mãe, benção, tá tudo bem? Tudo bem, Deus te abençoe. Reza. E você, tá tudo bem? Tudo bem. Reza. No finalzinho eu termino. Reza. Sempre falo, reza, nunca deixe de rezar. Aí teve uma vez que meu filho, conversando comigo, eu falei sobre a importância da oração e eu falei para ele assim, você pode ter certeza na sua vida. Você reza, mas se um dia você esquecer de rezar, meu filho, saiba que eu sempre rezo por você todos os dias. Quando eu me levanto, a primeira coisa que eu faço é rezar o Santo Anjo da Guarda, pro meu anjo da guarda. E primeiro você tem que rezar para você. Você só pode dar para o outro quando você tem. Então você reza para sua proteção. Você está protegido, aí você vai rezar para a proteção dos seus filhos. Aí eu rezo pro anjo da guarda dele, pro anjo da guarda da minha filha. Porque eu não estou perto deles, né? Mas Deus está. Então eu peço a Deus que proteja eles, que livre eles do mal, livre todo o mal do caminho deles, que eles possam viver a vida dele, né, sem essas tribulações do inimigo, sem essas armadilhas, que o Senhor não deixe que o passarinheiro pegue ele. E eu ensino eles a orarem também. Salmo 91. Minha filha passou a pandemia na Itália, ela foi estudar lá. Nossa, foi um dos dias mais terríveis da minha vida. Ela chegou na Itália para estudar, a pandemia, a Covid chegou lá, junto com ela. Ela ficou lá, não pôde vir não. Eu aqui. Emagreci, fiquei um palito. Fiquei só pele e osso. E todo momento que ela falava comigo, eu falava, minha filha, ora, reza. Ela estava em Roma. Eu falei, reza, minha filha, reza o Salmo 91. Tenha cuidado, toma cuidado, né? Passa álcool nas mãos, fica quietinha aí estudando. Ela ficou estudando, foi para lá para estudar, ficou estudando remoto, no apartamento. E, graças a Deus ela voltou, nunca deu Covid até hoje. Então, assim, nós temos que rezar, nós temos que invocar a proteção do Senhor, porque ele diz aqui, Jesus louva o Pai, porque ele só mostrou essas maravilhosas coisas aqui, esses mistérios dele, que isso aqui são mistérios de Deus, para nós, que somos pequeninos deles, que somos maltratados, que somos humilhados, que somos escarnecidos, que vivemos sustentando esse bando de gente que está aí, fazendo que outras pessoas mais pobres do que nós morram, sem atendimento, sem
saúde, sem comida, sem teto. Muita gente morrendo de frio hoje, gente. Já pensaram nisso? Não é só sem comida, não. Quem mora nas ruas, que esse frio que tá, morre congelado nas ruas. Às vezes a gente vive a nossa vida e não esquece dos outros, né? Mas acontece isso. Pode não aparecer no jornal, nas televisões, porque pobre não dá ibope, né? Dá ibope é escândalo. Mas acontece. Então, vamos viver o dia de hoje, fazendo o que Jesus fez. Vamos bem dizer ao Pai: muito obrigado, Senhor, porque o Senhor revelou isso para mim. Eu sei o que é. Usa-me, né? Usa-me. Gente, eu tô toda hora suspendendo, meu óculos está caindo. Aí eu já fui no oftalmologista antes de eu viajar, né, para trocar, porque eu não tô enxergando bem e eu não sei onde botei a receita. Tô esperando Jesus me mostrar para mim trocar, fazer novos óculos, porque ele fica, né, bem fixo assim, eu fico enxergando. Toda hora ele cai, eu não enxergo direito. Então, olha, gente, vamos procurar no dia de hoje fazer isso. Vamos orar a Deus e bendizer Ele a todo momento. Muito obrigado, Senhor. Bendito seja o seu nome. O Senhor é maravilhoso para mim. O que eu falei ontem, vamos refletir a nossa vida. Que coisa maravilhosa a nossa vida. Ontem eu fui agir uns documentos ali que eu vou ter que fazer um processo aí para minha mãe receber uma medicação cara. E um monte de coisa pedindo ali, eu resolvendo, falei, Senhor, eu te bendigo, porque o que ele está pedindo aqui é muita coisa. Eu não vou levar isso tudo não, mas eu sei que o Senhor vai agir antes que eu chegue lá. Eu sei. Tenho fé, tenho certeza. Porque o Senhor é maravilhoso. Deus é maravilhoso, Deus nos surpreende. Eu já falei que a surpresa de Deus na nossa vida é maravilhosa. Você está menos esperando, pá, né? Você não pediu um milagre para ele? Pediu, né? Você não está precisando desse milagre? Você falou, Senhor, eu preciso desse milagre, Senhor, eu preciso desse milagre. Quando menos você esperar, ele bate aí na sua porta. A surpresa de Deus. É muito emocionante, você transborda de alegria e de gratidão para Deus. Nossa, é muito bom, é muito bom. Só quem recebe o milagre, a surpresa de Deus, sabe, né? Como é bom a surpresa de Deus, como é bom. E nós vamos bendizer, nós vamos louvar, e nós vamos falar desses mistérios para os nossos irmãos. Jesus disse aqui, e aquele é quem os filhos quiser revelá-lo. Jesus quer revelar para você as coisas boas que ele tem do reino do céu. Nós somos os escolhidos. Nós somos filhos de Abraão. Então vamos aceitar o que ele quer revelar para a gente. Quando nós vamos orar o Santo Rosário, né? Os mistérios, né? Os mistérios do Santo Terço. Quando a gente vai falar, primeiro o mistério da dor. É um mistério. O que é mistério? Vamos procurar aí no vocabulário, no Google, o que é mistério, né? Então, os mistérios de Deus é maravilhoso. Ele só revela para quem Ele quer, para quem Jesus fala. Esse eu quero que conheça. Esse aí eu quero que conheça o meu verdadeiro mistério. Porque nem todo mundo que fala Senhor, Senhor é de Jesus, né? Ele diz isso na Bíblia, não é? Ele fala, nem todo mundo que fala Senhor, Senhor é meu. Nem todo mundo que expulsa demônios, faz obras, é meu. Por que será? Né? De graça recebeis, de graças dareis, diz o Senhor. Então, nesse dia de hoje, né? Vamos orar o Salmo. Salmo belíssimo. Salmo 94, 93. Deus, juiz do mundo. Deus justiceiro, Javé. Deus justiceiro, manifestai-vos. O Salmo eu vou ler todo, tá, gente? Mas aqui no Leste Divina tá dizendo que são só 2 versículos. Eu vou ler orantemente. Ele até o versículo 17, tá bom? Ele é extenso, tá? Então vamos lá. Levantai-vos, juiz da terra, pagai aos soberbos o que merecem. Até quando os ímpios, Javé? Até quando os ímpios triunfarão? Derramaram
derramam palavras arrogantes. Todos os malfeitores se vangloriam, esmagam vosso povo, Javé, e oprimem vossa herança. Matam a viúva e o estrangeiro, massacram os órfãos. Dizem, Javé não está vendo. O Deus de Jacó não percebe. Compreendei, insensatos do povo, e vós, imbecis, quando criaste juízo? Criarei juízo? Quem plantou o ouvido não escuta? Quem formou o olho não enxerga? Quem corrige as nações não castiga? Ele que ensina ao homem o saber? Javé sabe como são fúteis os pensamentos dos homens. Feliz o homem a quem educais, Javé, e que instruís com vossa lei, para dar-lhe repouso nos dias maus, até que se cave a fossa para o ímpio. Porque Javé não rejeita seu povo, nem abandona sua herança, mas o juízo voltará a ser conforme a justiça, e o seguirão todos os retos de coração. Quem se levantará a meu favor contra os malvados? Quem ficará do meu lado contra os malfeitores? Se Javé não viesse em meu auxílio, em breve eu habitaria no reino do silêncio. Amém. Então, quem é a nossa força? Quem vem ao nosso encontro? Quem vai acabar com esses ímpios, com esses malfeitores? Quem? É Javé, é Deus. Deus poderoso. Eu te bendigo, ó Pai. Eu te bendigo, ó Pai, porque essas sujeiras estão vindo à tona, estão aparecendo, Pai. Porque nada fica oculto, o Senhor disse na palavra, né? Então é isso que está acontecendo. Vamos orar a Deus, vamos pedir. Ele nos promete aqui que no dia da angústia Ele vai estar conosco. E não vai deixar que o malvado nos coloque debaixo do chão, no silêncio, o silêncio que é a morte. Não vai calar nossa boca, porque Deus não vai deixar. Mas nós temos que ter fé. O que Ele mandou Isaías dizer ao rei? Se tiveres fé, não fracassareis. É assim que nós temos que ter na nossa vida. Temos que levar para a nossa vida essa frase aí, que Deus falou através de Isaías. Se tiveres fé, não fracassareis. E eu tenho fé, então eu não vou fracassar, né? Porque Deus é comigo. E você também terá, você tem que ter fé em tudo que você for fazer. Tenha fé. Não fica com medo, não. Fica com medo dos homens, não. Fica com medo daquele que pode tirar a sua alma. Diz a palavra. Mas dos homens não tenha medo, não. Porque Javé vai na frente. O arcanjo Micael está contigo, do teu lado. Teu anjo da guarda está do outro lado. Não fica com medo, não. Está dizendo aqui, né? Quem se levantará a meu favor contra os malvados? Ninguém da terra vai se levantar a seu favor, não. Não pensa que vai, porque não vai. O que eu já falei? Quando mais nós precisamos de ajuda de alguém, nós se vemos sozinhos. Até a nossa família fica longe da gente. Não é? É assim que acontece? É assim que acontece. Hoje em dia, se você for assaltada na rua, as pessoas olham assim e não fazem nada. Tem medo. Então, quem é por nós? Deus. Deus é por nós. Quem será contra nós? Ninguém. Está nos Salmos, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas vamos nos brindar. Vamos orar antes de sair de casa, quando chegar em casa. A todo momento fazer oração. A todo momento. Pressentiu? Deus falou no seu coração. O pressentimento que a gente tem é Deus falando no seu coração. Vai acontecer algo. Fique em ordem de batalha. Você vai orar. Vai orar e vai pedir ao Senhor. Senhor, proteja-nos. Senhor, proteja-nos. Teve uma vez, contar outra história. Uma última historinha pra gente encerrar. Teve uma vez, eu estava em outra cidade, aí sentei, fiz fui ao médico, fiz umas comprinhas, sentei no McDonald's, assim, numa mesinha, só eu sozinha pra comer. Aí, do nada, tinha um rapazinho de rua passando lá na rua, ele me viu, ele olhou assim pra mim, quando ele olhou pra mim assim, eu já falei, Senhor, livrai-me do mal. Aí sentou na minha mesa. Aí pediu, senhora, a senhora tem um dinheiro pra me dar? Eu falei, meu amor, hoje a tia não tem dinheiro. Se você quiser, a tia compra um lanche pra você. Aí ele, não, lanche eu não quero. Aí ficou parado assim, me olhando. E eu comendo e olhando pra ele e rezando. Pedindo a São Miguel que se ele tivesse com a intenção de me assaltar, que São Miguel tirasse ele dali, tirasse ele do meu caminho. Quando eu acabei de rezar, ele olhou pra minha cara assim e saiu, foi embora.
Eu falei, muito obrigado, Senhor. Ele queria me soltar. Então, ó, nós temos que se brindar a todo momento. Quando você bater o olho, você sentir no seu coração, Deus está te mostrando, Deus está te avisando. Não fica igual cego em tiroteio, como diz por aí, não. Tá? Vamos ter cuidado com isso. Tá bom, gente? E no dia de hoje, ó, vamos, né, louvar o Pai. Eu te louvo, Pai. Eu te louvo. Vamos louvar no dia de hoje. Para cada dia bate seu cuidado. Tá bom? Curta e compartilhe. Estará no Facebook esse vídeo. Estará no YouTube. Vamos lá e faça as suas inscrições. Vamos ver no YouTube, para que o YouTube mostre para mais gente, para mais pessoas que estão precisando de ouvir a palavra de Deus, estão precisando de um aconchego, estão precisando, né, de um abraço de Deus. Tá bom? Amém? Até amanhã. Shalom!